Fala pessoal, está no ar mais um Destaque ANC, tanto no nosso canal no YouTube como também na nossa rede de rádio espalhada por todo o Ceará. Desde já agradeço a sua audiência, agradeço também a sua companhia. No episódio de hoje, nós estamos recebendo duas figuras públicas que têm feito um trabalho muito importante, sobretudo no avanço dos direitos à pessoa com deficiência aqui na capital cearense. Quero dar as boas-vindas, primeiramente, à primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse bate-papo. Prazer é meu, né, estarmos aqui na ANC, esse grande programa que leva tantas informações para todos os ouvintes de todo o Ceará. Também estamos recebendo o Celso Farias, que é coordenador especial da pessoa com deficiência aqui da capital cearense. E para nos auxiliar aqui, nós estamos também nos bastidores com Rebeca Jordão, intérprete de Libras. Eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Celso Farias e agradecer também por estar participando desse momento aqui com a gente. Gostaria de agradecer ao convite. Esse momento vai ser muito importante para a gente estar falando para todo o estado do Ceará sobre a pessoa com deficiência. Muito obrigada. Perfeito. Eu queria começar aqui falando com a doutora Cristiane, que tem um legado deixado na Assembleia Legislativa do Ceará. E antes de falarmos sobre as suas ações nesses primeiros 6 meses na Prefeitura de Fortaleza, como a experiência na Assembleia ajudou a senhora a chegar a esse momento e assumir esse que é um desafio aqui na capital? Bem, eu queria, antes de responder sua pergunta, voltar em 1993, quando eu me formo, né, como fonoaudióloga, minha formação de base, e naquele momento foi opção trabalhar sempre com a pessoa com deficiência. Então eu tenho aí uma caminhada, né, nesse trabalho com a pessoa com deficiência e passei por muitos desafios tentando incluir todos em todos os espaços, no espaço da educação, no espaço da saúde, no espaço cultural. E aí, quando nós chegamos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, quando o Evandro Leitão, hoje o nosso prefeito, foi presidente dessa casa, a gente implantou um trabalho muito forte em relação à inclusão, com a implantação do CIAD, né, o nosso centro de atendimento, o nosso centro inclusivo de atendimento para crianças e adolescentes com TEA, que é o transtorno do espectro autista, e síndrome de Down, atendendo crianças e adolescentes e suas famílias, sempre fazendo um trabalho de inclusão, não só com os nossos servidores, mas com toda a comunidade do entorno. Perfeito. Queria passar agora a palavra para o Celso, assim como a doutora Cristiane, se eu falasse também de toda a sua caminhada nessa pauta também, até chegar a esse momento na Prefeitura de Fortaleza, como a sua experiência também te ajudou a você estar agora preparado para ter esse novo desafio, e também estar contribuindo com essa causa aqui na nossa cidade. Então, eu já estou no movimento, né, da pessoa com deficiência há muitos anos. Nasci no Rio de Janeiro, estudei na Escola de Surdos, que foi a primeira escola, né, do Brasil, e já sabia na pele como era, né, a falta de acessibilidade que as pessoas surdas enfrentavam. Então, aprendi a língua de sinais depois de muito tempo. Teve a questão do oralismo também. Então, eu, como pessoa surda, eu vivenciei todos esses momentos da comunidade surda, desde o início, quando era proibido a língua de sinais, até o presente, né, momento que a gente tem a lei de Libras, né, a gente tem toda é, essa visibilidade da pessoa surda, da pessoa com deficiência, aqui no Brasil, aqui no estado de Ceará e também no nosso município. Né, ao longo da nossa conversa, eu vou falar mais de toda a trajetória. Perfeito. Doutora Cristiane, assim como foi uma promessa também de Evandro Leitão, promessa de campanha, e a senhora também está por dentro dessa pauta, como é que vai ser a questão do espaço Girassol aqui em Fortaleza? Recentemente nós tivemos aí o acompanhamento, a visita técnica no centro de diagnóstico, né, a obra bem avançada, deve ser entregue em agosto. Como é que vai funcionar esse espaço, que vai ser super importante aqui para a população com deficiência também em Fortaleza? Primeiro, no início da gestão, né, do nosso prefeito Evandro Leitão, fizemos uma escolha muito assertiva, que foi convidar o Celso para ser o nosso coordenador da coordenadoria da pessoa com deficiência do município de Fortaleza. O Celso já caminha comigo há muito tempo
e eu sei da luta constante, né, que ele, enquanto cidadão, promove para incluir todas as pessoas com deficiência e principalmente a pessoa surda. E quando a gente trata, né, da inclusão, foi uma missão que eu recebi com muito amor no coração, quando o Evandro, nosso prefeito, me convida para trabalhar a questão da inclusão juntamente com o Celso, para promover, implantar, principalmente um equipamento que se chama Espaço Girassol, para atender todas as pessoas com deficiência. Então, o Espaço Girassol, inclusive, ele nasce com uma metodologia, né, que nós implantamos no CIAD, lá dentro da Assembleia, uma metodologia que foi estudada com muito cuidado e que eu trago nesses meus anos, né, de experiência que eu atendo, que eu sempre atendi a pessoa com deficiência. E o Espaço Girassol ele vai ter essa vertente, né, com 3 eixos: o eixo da saúde, o eixo da educação e o eixo da assistência social, que é um eixo que vai dar base, vai dar apoio, vai dar sustentação, principalmente olhando para a saúde mental de todos os familiares. Então, no eixo da saúde, são equipamentos que a gente vai trabalhar o atendimento com a equipe multidisciplinar, com todas as pessoas com deficiência. No eixo da educação, nós inclusive já lançamos o Capacita Girassol, que são capacitações tanto para os nossos servidores da rede municipal, como para as famílias e também para toda a nossa sociedade fortalezense. E o eixo da assistência social, nós vamos abraçar todas as famílias, fazendo um trabalho de saúde mental, colocando à disposição dessas famílias um departamento jurídico para justamente auxiliar, principalmente na questão, né, dos benefícios, né, que a pessoa com deficiência tem os seus direitos. Também a gente vai trabalhar o eixo do esporte, o eixo da cultura, o eixo da música, da arte, porque existem estudos, a nossa equipe sempre traz estudos de caso, juntamente com toda a academia, com universidades, e nesses estudos, nesses artigos científicos, a gente vê que a criança e o adolescente, que também recebe, além dos atendimentos de saúde, além da educação inclusiva, e que também recebe esporte, música, arte, ela tem uma evolução 3 vezes melhor do que quem não pratica. Então, a gente vai juntar todas essas ferramentas no Espaço Girassol. Teremos 12 centros em cada regional, então são 12 regionais, né, que Fortaleza tem. Então, cada regional, né, contará com seu Espaço Girassol, justamente para a gente abraçar, acolher e cuidar de todas as pessoas daquele território. Teremos o Espaço Girassol da Regional 12, que vai receber todas as pessoas de todos os territórios, vai ser o Espaço de Girassol um pouco mais diferenciado. E nós temos o Centro de Diagnóstico. Esse Centro de Diagnóstico, ele vai ter profissionais como neuropediatras, neurologistas, psiquiatras, neurofisiologistas e uma equipe multidisciplinar também para fazer um diagnóstico mais assertivo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, que, por incrível que pareça, muitos adultos estão recebendo o diagnóstico agora, né? Que tem o espectro autista. Então, assim, vai ser um centro de diagnóstico bem completo, com profissionais de referência, e com certeza a gente vai abraçar muito a inclusão. Quando a gente fala do eixo lá da assistência social, a gente também vai trabalhar a questão da autonomia de todos eles. Uma preparação para que eles sejam encaminhados para a empregabilidade, para o empreendedorismo. Vai ser um equipamento em que é um equipamento do cuidado geral,
olhando a pessoa como um ser completo, né? Não tendo nenhum tipo de exclusão. Eu sempre coloco que quando a gente exclui, a gente causa dores nas pessoas. Não tem dor maior do que a exclusão. Por isso que eu bato tanto, né, nessa pauta de inclusão, de olharmos para o próximo, de dar a mão, de levar a oportunidade para todos. E essa gestão ela vem para isso. É tanto que agora, no dia 14, né, de julho, nós estamos fazendo o lançamento de um plano chamado Plano Fortaleza Inclusiva, que nós vamos trabalhar 8 eixos e um dos eixos é a pessoa com deficiência. Perfeito, Celso. Todas essas atuações, essas amplas frentes que a doutora Cristiane acabou de citar, é muito possível graças à medida que estabeleceu a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, está no mês de julho, onde comemora-se 10 anos. Queria que você avaliasse também a importância da aprovação dessa medida para que hoje nós tivéssemos também essa conscientização, essa luta mais ampla dentro dessa causa. Então, o mês de julho, né, é o mês da inclusão, é o mês comemorado pelas pessoas com deficiência. Inicialmente, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria agradecer ao prefeito Evandro Leitão e também à primeira-dama, né, a doutora Cristiane, por acreditar no meu trabalho, porque é muito difícil a gente ver uma pessoa com deficiência nos espaços públicos. E eu sou a primeira pessoa surda a ocupar um cargo, né, de coordenação. Então, eu queria agradecer muito pela escolha, por acreditar que eu sou capaz. E esse mês da inclusão é muito comemorado por conta, né, da LBI. A LBI ela veio para poder realmente incluir as pessoas com deficiência. Então, realmente é um marco esses 10 anos. A gente sabe que ainda precisa muito, né? A gente tem que fazer muito ainda. Isso é uma questão mesmo do país inteiro, de abraçar, de entender a inclusão, a acessibilidade como um direito da pessoa com deficiência, mas a gente também precisa reconhecer o que já foi feito, né? Então, a lei de Libras, né? É um exemplo disso. E a gente também vê a questão estrutural, por exemplo, que a gente sabe que nos espaços é preciso ter uma estrutura adequada para receber uma pessoa com deficiência física. Então, a LBI realmente ela veio para incluir, né? E é um marco muito importante para a pessoa com deficiência, para nós comemoramos essa data. Em 2015, em julho de 2015, teve o Paulo Paim, que na época foi o propositor, mas juntamente com o movimento da pessoa com deficiência, né, ao longo do tempo as pessoas foram sugerindo de como é que a gente poderia ter a questão da criação do estatuto, né, qual é o benefício que ele ia trazer para a comunidade, para o movimento das pessoas com deficiência. Então, realmente é um orgulho falar sobre isso. Eu espero que realmente nós comemoramos, né, a gente possa comemorar essa data anualmente. A gente possa comemorar essa data anualmente, porque realmente é um marco importante para nós. Doutor Cristiane, assim como o Celso agradeceu publicamente aqui ao convite, a confiança depositada no trabalho dele, acredito que também seja muito satisfatório para a senhora contar com pessoa que nele, na sua equipe, nessa causa tão importante. Demais, demais. Eu me emociono sempre quando estou junto do Celso, né? Ele fazendo essa comunicação, que todas as pessoas entendem, e dizer que a LBI ela é um marco, né? São 10 anos dessa lei, mas a gente precisa lutar muito, muito mais para garantir todos os direitos para a pessoa com deficiência. A lei ela foi escrita com maestria,
né? Tem tudo lá, bem pontuado, a acessibilidade no transporte, educação inclusiva, saúde para todos, mas a gente precisa fazer mais. Quando eu digo fazer mais, é sensibilizar, principalmente toda a sociedade, principalmente pelo respeito. A gente não pode ter preconceito. A gente tem que dar liberdade, tem que dar autonomia a essas pessoas. Essas pessoas não podem mais estar na invisibilidade. Elas precisam ter voz. E aí eu fico muito feliz porque, nesse momento, o Celso, sendo um deficiente auditivo, está na coordenação, está representando todas as pessoas com deficiência e está tendo voz, né? Está podendo falar aqui para muitas pessoas que a gente precisa sim olhar para a lei, são 10 anos, mas a gente precisa ter políticas públicas que execute essas leis. E essa gestão, né, eu digo muito, né, que nós estamos trabalhando de domingo a domingo para a gente conseguir fazer esse trabalho de inclusão e nós vamos conseguir, porque juntamente com o Celso, né, estaremos sempre lutando em prol da real inclusão para todas as pessoas. Muito bom. Celso, eu queria que você pudesse falar também, dentro desses 180 dias, 6 meses, o que você pode destacar também de tudo que tem sido feito, do que está sendo pensado? São áreas desafiadoras na questão da mobilidade urbana, no acesso a prédios públicos. Isso. O que tem sido pensado, né? Que já tem sido feito de avanço, mesmo nesse curto intervalo de tempo, o que precisa ser mais trabalhado no sentido de avanço também? Nós estamos fortalecendo a coordenadoria. Nós assumimos e vimos que havia muitas falhas por conta das gestões anteriores, que a coordenadoria era um espaço que não era muito valorizado, era esquecido, né? E, infelizmente, a gente precisa assumir isso. E agora a gente está fortalecendo, juntamente com a primeira-dama, e pensando em políticas públicas, desde do prédio, né, para a gente tentar estar num espaço acessível a todos, até realmente pensar nas políticas públicas. Então, esse momento é de fortalecimento da coordenadoria, tanto das pessoas que estão envolvidas, né, juntamente com a primeira-dama, promovendo essa autonomia, essa independência das pessoas com deficiência, das pessoas conseguirem ir até a coordenadoria e sugestões, para a gente trabalhar junto, para a gente conhecer a realidade de cada segmento. Então, a gente sabe que é um número bem expressivo aqui na cidade de Fortaleza, de pessoas com deficiência, e realmente, nesses 6 meses, a gente, né, tem muito orgulho de estar nesse projeto. Então, o Espaço Girassol, ele vai vir, né, como ele vai vir como o início, né, de todo o trabalho, de realmente da concretização. Então, a doutora Cristiane, a gente está muito feliz por ter esse apoio. Não é uma pessoa com deficiência, mas a gente vê o movimento, é muito, muito grato a ela por esse apoio. Doutora Cristiane, quando nós estivemos lá na visita técnica no centro de diagnóstico, nós observamos ali que o prefeito havia falado dessa questão da parceria com institutos de pesquisa, com a própria universidade. Queria saber como é que tem sido a ligação entre as secretarias, né, a parceria entre as secretarias, até para otimizar ainda mais o trabalho que está sendo pensado para amparar, para avançar no direito da pessoa com deficiência aqui na nossa cidade. Bem, a coordenadoria, né, da pessoa com deficiência, que nós estamos reestruturando, ela já está conversando com várias secretarias. Então, conversa com a Habitafor, para a gente ter prédios, moradia mais acessíveis para a pessoa com deficiência. Estamos conversando muito, bem alinhados com a Secretaria Municipal de Educação, para a gente reorganizar a educação inclusiva, com salas mais apropriadas, mais estruturadas. Isso é foco principal do nosso prefeito Evandro Leitão e da nossa vice Gabriela Aguiar, que também é secretária da SDHDS, né, que é a nossa Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Assistência Social, e Gabriela está também focada
né, nessas políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então, a questão dos CRAS, a questão, inclusive, da carteira do CIPTEA, né, que veio da Secretaria da SDHDS, a CIPTEA é aquela carteirinha que identifica a pessoa com transtorno do espectro autista, que é o TEA, e aí essa carteirinha está sendo confeccionada e entregue pela coordenadoria da pessoa com deficiência, mas com total apoio da nossa secretária Gabriela, né? Nós estamos conversando com a SMS, a nossa Secretaria Municipal de Saúde, que também já iniciamos o Capacita Girassol dentro do IJF, né? Que é um dos principais equipamentos de saúde que não só recebe a nossa população de Fortaleza, mas do Ceará inteiro, inclusive de outros estados. Então, nós estamos capacitando todos os servidores do HGF, do IJF, depois a gente passa para o HGF também, se Deus quiser, fazendo essa parceria com o Estado. Mas todos os servidores do IJF estão sendo capacitados para o bom acolhimento, para como entender, né, a pessoa com espectro autista, ou seja, a prioridade que eles têm no atendimento, como até a sala, né, de atendimento está sendo bem adaptada, diminuindo a luz para receber todas essas pessoas. Então, esse Capacita Girassol, ele está iniciando na saúde, né, com todos os servidores, depois nós vamos capacitar todos os servidores da educação, depois da assistência social, depois da Bitafor, da Selma, e assim todas as secretarias, todos os servidores da rede municipal serão capacitados. A gente se preocupa principalmente com esse acolhimento, né, e com esse cuidado à pessoa com deficiência. Só aqui em Fortaleza nós temos 255 mil pessoas com deficiência. Então é um número que a gente precisa olhar com cuidado e dizer, não, vamos ter respeito por essas pessoas, vamos acolher bem, vamos fazer políticas públicas para o cuidado. No Brasil, nós temos em torno de 14 milhões. Então, é uma população que merece respeito, que merece o cuidado, que merece políticas públicas. E é essa luta, né, que nós estamos aqui. Eu nem digo luta e nem digo desafio. Isso é fácil fazer, é só a boa vontade de todos nós. Quando eu digo todos nós, é a sociedade em peso, de mãos dadas, olhando para a inclusão. Celso, agora falando com você, você tem a noção de que o mesmo cenário de dificuldade que você tem observado em Fortaleza, né, de a coordenadoria que tinha sido esquecida por outras gestões, o mesmo cenário, sabe as proporções, é um cenário encontrado também no interior do estado. Aqui a gente está falando para o ouvinte de Fortaleza, para o telespectador de Fortaleza, mas ao mesmo tempo que vocês fazem um trabalho de referência na capital, a ponto de ser modelo para outros municípios, muitas cidades não têm condição de estar exercendo o mesmo trabalho que vocês estão fazendo na capital. Primeiro, como você lida com isso, e mesmo não podendo fazer um trabalho de gestão em outras cidades, mas como uma voz, né? Como contribuir para essa causa, a ponto de ser inspiração para outros lugares também. Então, a gente percebe que nos municípios a realidade é bem distante, né? A gente sabe que a dificuldade, a falta de acessibilidade ainda é maior. Então, a gente imagina que Fortaleza, a gente precisa estruturar muito bem Fortaleza para poder realmente ser modelo, né? Difundir esse plano de acessibilidade para os outros municípios. Depois que eu assumi, depois que eu recebi o convite do nosso prefeito Evandro Leitão e da primeira-dama, a doutora Cristiane, outros municípios entraram em contato, como Juazeiro do Norte, Sobral, assim, primeiro parabenizando pela iniciativa, porque, como eu tinha dito para vocês, é inédito, né, um surdo numa coordenadoria, e querendo saber como é que a gente está estruturando, porque eles também querem fazer, né, eles... realmente a gente precisa pensar nisso. E a gente tem essa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado. Então, a gente fortalece ainda mais
quando a gente tem a prefeitura e o Estado, né, unidos na mesma causa. Doutora Cristiane, eu costumo dizer muito que quem usufrui de uma política pública sabe o peso que ela tem. Eu queria saber como é que tem sido a reação das famílias, né, de pessoas com crianças com transtorno espectro autista, pessoas com deficiência, como é que tem sido a reação delas diante desse trabalho que Fortaleza tem feito dentro dessa causa? Como é que a senhora tem recebido tudo isso? Felipe, eu assim, cada dia, né, eu me emociono mais ainda, porque no Instagram a gente recebe, né, perguntas, orientações, pedindo orientações, mas principalmente agradecendo por esse olhar, mais ou menos assim, muito obrigada por você estar olhando para o meu filho. Muito obrigada por vocês estarem pensando em políticas públicas que vão dar autonomia para o meu filho, né? Constituir uma família, ter sua renda, sustentar seus filhos. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? A autonomia é importante, a empregabilidade é importante, ou seja, o empreendedorismo é importante. Por isso que a gente tem que atuar muito forte na educação, nas capacitações. A educação inclusiva, ela veio para dar um suporte dentro das escolas, né? Para as crianças, desde pequenininha, elas receberem um desenvolvimento adequado, né? E lá na frente ter autonomia, né? Para fazer o que ela quiser, né? E realmente assim as pessoas abraçarem como bons profissionais. Eu tive uma experiência numa grande empresa que eu trabalhei, que teve as cotas de deficientes, e foi tão gratificante, porque lá nós contratamos pessoas com deficiência, isso o quê? Há 15, 20 anos, e todas ainda estão lá na empresa, como excelentes profissionais. Então, eu já tive pacientes que hoje são fisioterapeutas, são advogados, são pastores. Eu tenho um paciente meu que ele prega, ele é pastor e prega divinamente bem, né? Tenho pacientes que já são médicos, então, assim, por que a pessoa não tem a oportunidade, tá, de ter sua autonomia, de ter sua empregabilidade, sua profissão, porque é deficiente? Então, é esse tabu que a gente precisa acabar, por isso que é tão importante estarmos aqui, eu e Celso, falando de inclusão, falando da lei, né, da inclusão, que se comemora 10 anos, e essa lei precisa ser executada. Não adianta a gente ter tudo no papel, a política pública toda desenhada no papel, mas cadê a execução? Né? Eu sou um pouquinho imediatista, eu gosto de ver a coisa acontecendo, então por isso que a gente tem que executar. Por exemplo, agora, né, iniciamos a gestão organizando um grande equipamento da primeira infância que vai ser na Cidade da Criança. Então, a Cidade da Criança está sendo toda reformada, toda revitalizada, inclusive o gabinete da primeira-dama vai ser lá, no centro da cidade, porque eu quero estar perto das pessoas e vai ser um espaço totalmente inclusivo, né, com acessibilidade para todos, brinquedos para crianças com deficiência, e é isso que nós precisamos fazer. Todos os espaços públicos precisam ter acessibilidade. Tem dificuldades, tem desafios? Tem calçadas que a gente precisa olhar para a cadeira de roda passar mais adequadamente. Os transportes públicos precisam realmente funcionar o elevador, mas eu acho que nessa gestão, né, que é a gestão do cuidado do nosso prefeito Evandro Leitão e da nossa vice Gabriela Aguiar, são duas pessoas sensíveis, né, a esses pontos, e a gente está fazendo de tudo. Está correndo na Etufó para ver a questão do transporte coletivo, a gente está indo para a infraestrutura, que é outra secretaria, que a gente está vendo a acessibilidade nas calçadas, a gente está indo nos institutos, Instituto do SEG, Instituto dos Surdos, os institutos que trabalham com pessoas com deficiência, que também vai participar do Espaço Girassol. A gente não precisa, tá, acabar com nada, né, que em outras gestões já criaram. Pelo contrário,
Muitas coisas boas surgiram, muitas políticas públicas surgiram nas gestões passadas, e a gente precisa ver, está dando certo? Tá. Então vamos melhorar, vamos ampliar, vamos colocar, né, para realmente acontecer a política pública lá dentro. Então, assim, não cabe mais, dentro da gestão pública, tá, a pessoa ter algo já todo formatado e vir um outro gestor acabar, não, porque agora eu quero deixar minha identidade, quero apagar a identidade do outro. Não existe. Isso é dinheiro público. Então a gente precisa ter a responsabilidade de resgatar essas políticas já existentes, ampliar e fazer uma execução melhor. Né? Então, assim, eu parto desse princípio que todos nós juntos, que aí o Celso falou muito bem aqui, né, que nós temos aqui município, estado e também a União. Né? Então, assim, todos os poderes trabalhando juntos. O Poder Judiciário está nos apoiando 100% na causa da inclusão. Ministério Público, TCE, Tribunal de Justiça, já tivemos várias reuniões, eu e Celso, a gente foi no TCE, a gente foi no Tribunal de Justiça, a gente foi no Ministério Público, mostrando o que é que a gente quer realizar de trabalho em prol da inclusão, e todos abraçaram a causa. Não só os entes públicos, mas também a iniciativa privada. Então, tem muitos empresários, muitas empresas chegando junto, dizendo: eu quero colaborar, eu quero ajudar nesse equipamento, eu quero fazer isso aqui com você, o que é que a gente pode ajudar? É isso. Se a gente tiver o apoio de toda a sociedade, aí a gente consegue fazer políticas públicas eficientes e de qualidade. A dama acabou de falar, né? Tem espaço para todo mundo se unir, para todo mundo se ajudar, para todo mundo contribuir com essa corrente do bem que tem impactado Fortaleza e em outras ações pelo Brasil afora. Isso mesmo, como a doutora Cristiane falou perfeitamente, a gente precisa sensibilizar não somente a sociedade, mas também a iniciativa privada, porque a gente só consegue realmente fortalecer essa inclusão, essa acessibilidade com a ajuda de todos, com a participação de todos. Então, é isso, é importante, a gente precisa estar junto nesse movimento. A gente sabe que são vários segmentos da pessoa com deficiência e tem espaço para todos. É um trabalho, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, porque a gente precisa entender as necessidades de cada segmento, mas é possível, se todo mundo contribuir, né, se a gente conseguir sensibilizar todas as pessoas que já estão, como a doutora Cristiane disse, né, que já estão sensibilizadas, a gente vai conseguir, se Deus quiser, mudar a acessibilidade como a gente já tem mudado aqui em Fortaleza. Perfeito. Doutora Cristiane, já chegando no finalzinho da nossa entrevista, queria abrir espaço final para que a senhora pudesse deixar sua mensagem para o Fortaleza que está ouvindo a gente, né, para todo o Ceará também, e parabenizar também por estar liderando esse trabalho que tem tirado todo esse discurso da inclusão do papel e colocado na prática. Eu que agradeço, Felipe, e dizer que a LBI está aí, são 10 anos, precisamos comemorar, sim, e precisamos olhar para todas as pessoas, tirar todas elas da vulnerabilidade, da invisibilidade, porque todos têm a oportunidade. Eu digo muito que Deus nos deu dons e talentos, então todos nós temos os nossos talentos. Todos nós podemos fazer algo que, somando, a gente encontra, a gente formata uma sociedade mais justa, mais igualitária, principalmente cheia de amor. Celso, você, por favor. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente nesse mês tão importante para a pessoa com deficiência, né? Eu que sou uma pessoa com deficiência, uma pessoa surda, estou aqui sendo protagonista da minha história e, juntamente com a Prefeitura de Fortaleza, eu quero me comprometer aqui com vocês que eu realmente quero trabalhar, continuar trabalhando para fortalecer a inclusão daqui do município. Então, a gente quer terminar com uma mensagem em Libras.
Aí, com esse recado, nós concluímos mais um Destaque ANC, agradecendo a sua companhia e audiência. Muito obrigado. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Até mais. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui.